Olá, bem-vindos ao NBR Entrevista. O Código de Defesa do Consumidor completou 20 anos em setembro. Vamos conversar sobre os avanços e os desafios nessa área com Juliana Pereira, diretora substituta do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Obrigada pela sua presença, Juliana. Vamos fazer um breve histórico sobre o Código. Como é que essa lei foi construída no Brasil? Que princípios nortearam a construção dessa lei? Bem, primeiro é importante que a defesa do consumidor no Brasil, ela surge primeiramente em 88 na Constituição da República, né? Em 1988, na Assembleia Nacional Constituinte, e que o legislador estabelece que o Estado deve promover a defesa do consumidor na forma da lei que viria 2 anos depois com o Código de Defesa do Consumidor. E é também na Constituição da República que se assegura, né, o modelo de livre iniciativa no país, ou seja, o regime capitalista, ele se dá também por autorização constitucional. E na própria Constituição se estabelece como um princípio da ordem econômica, ou seja, no Brasil é garantido a livre iniciativa, mas como princípio também a proteção dos consumidores. Então é importante... Que é o elo mais frágil numa cadeia aí de... Exatamente, não é? Se você... 2 anos depois vem a lei, né, o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, que, cumprindo a ordem constitucional, né, estabelece todas as regras que vão nortear as relações de consumo. E como você mesma colocou, com um princípio muito importante, que é o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Claro que um consumidor individualmente perante o mercado, perante uma empresa, né, o fornecedor, como o próprio código chama, ele já tem naturalmente menos força, né, menos poder perante na hora de contratar. Então, o código vem, em 1990, reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor, vem trazendo 2 princípios fundamentais para as relações de consumo. Um, que é o da boa-fé. O que é a boa-fé? É a boa intenção, ou seja, aquela coisa limpa, cristalina, que deve permear as relações de consumo. E do lado da boa-fé, vem também o princípio da transparência. Não é? Eu diria que a boa-fé e a transparência são os pilares que a Lei 8.078, o nosso Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu para as relações de consumo no Brasil. Assegurou também o direito à informação ao consumidor, né? E a nossa lei é avançada em relação a outros países? É considerada avançada? A nossa lei é considerada avançada e nos casos aqui, principalmente na América do Sul, né, ela é referência. Agora, recentemente, há 2 anos atrás, a Argentina fez a reformulação da sua lei e buscou inspiração em vários institutos do nosso Código de Defesa do Consumidor. Acho que é importante que a nossa lei, ela é basicamente todo tanto é que a gente chama de um Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque ela tem normas de ordem principiológica, tem normas de ordem processuais e tem até uma parte penal no próprio Código. Então, ele é um microsistema jurídico. É todo um arcabouço jurídico, né, para proteger os nossos consumidores. E o consumidor brasileiro, ele vem se conscientizando mais dos seus direitos, está indo mais à luta, correndo atrás dos seus direitos? Olha, e como? Eu diria que a lei, o Código de Defesa do Consumidor, ele tem hoje esse reconhecimento na sociedade brasileira graças ao nosso consumidor. Nós tivemos, para a implementação da lei, todo o trabalho do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né, ou seja, dos PROCONs, do Ministério Público, das Defensorias Públicas, das entidades civis de defesa do consumidor. Mas, seguramente, o grande responsável por essa lei ser uma lei que todo mundo diz a lei que pegou, é o próprio consumidor, que procura o PROCON, que procura os órgãos de defesa, que reivindica os seus direitos, né? Eu diria que hoje, 20 anos depois da lei, o nosso consumidor, ele exerce uma cidadania a partir da lei, né, a partir do Código de Defesa do Consumidor, todas as vezes que na hora de contratar, na hora de comprar, ele não tem esse direito garantido, né, ele reclama no próprio estabelecimento ou às vezes procura os órgãos de defesa do consumidor. O nosso consumidor hoje, ele é
Hoje, e nós vemos que avançou muito durante os 20 anos, um consumidor consciente, um consumidor preocupado. Bom, e identifica logo de cara o que é uma propaganda enganosa. Exatamente. Até é importante que nós, ao longo desses últimos anos, nós constatamos assim, que cada dia mais o consumidor se mostra muito contrário a qualquer enganosidade, né? Então, nós vivemos hoje no Brasil, né, um momento de muita maturidade no mercado, uma estabilidade econômica, não é? A melhoria do poder aquisitivo das pessoas, né? Novos consumidores são incluídos. E é até importante falar desse tema. O consumidor brasileiro está cada dia mais intolerante com o desrespeito. Isso é sinal de amadurecimento e é sinal de conhecimento dos seus direitos. Bom, e quais seriam, assim, os principais desafios agora? Por exemplo, as centrais de atendimento, que foi estabelecido aquele período de 1 minuto para a pessoa ser atendida, nem sempre, bom, isso ainda não está sendo cumprido por muitas empresas, né? Até quando você quer cancelar um serviço, nossa, é uma odisseia. Então, quais são ainda os desafios e como resolver essas questões? Olha, eu diria para você, para o telespectador, que nós temos muitos desafios, né? Não são poucos. Eu acho que o Estado tem feito bem a sua parte. Quando eu estou dizendo Estado, eu estou dizendo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, todos os seus membros. O consumidor fez a parte dele. Agora, é importante que esses desafios nós precisamos que o mercado, que as empresas, que os fornecedores, né, que eles também assumam a sua cota de responsabilidade nesse processo. É importante, como você bem lembrou, o decreto do saque, né? Por que o decreto do saque foi editado? Porque havia um total caos absoluto em relação às chamadas telefônicas dos consumidores em relação a algumas empresas. Claro que a gente precisa reconhecer que houve avanços desde o decreto. Primeiro que o decreto estabeleceu um padrão. Antes nós não tínhamos um padrão. Depois disso, nós temos alguns setores mais ajustados ao cumprimento do decreto. Outros nem tanto. Mas para isso, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, só nesse último ano, aplicou 53 milhões de reais em multas nos principais ofensores e descumpridores do decreto. Temos 2 ações, cada uma de 300 milhões contra grandes empresas por desrespeito aos consumidores. Então, por isso que nós entendemos que tanto o Sistema Nacional quanto os consumidores têm feito a sua parte. Agora, nós precisamos cada dia mais do próprio setor privado, do próprio mercado, se conscientizar que o consumidor brasileiro merece respeito, merece produto de qualidade, merece toda a atenção devida que a lei estabelece e fazer a sua parte. E o próprio mercado acaba regulando isso, porque tem a competitividade entre as empresas e o consumidor mais consciente vai exigir mais, né? Isso também é muito importante. Nós constatamos que o consumidor, quando ele procura hoje um PROCON para reclamar, por exemplo, do saque, que é o serviço de atendimento ao cliente, quando ele procura para reclamar do saque, é interessante porque ele não está reclamando da cobrança indevida. E às vezes não está reclamando da qualidade do produto. Ele está procurando o órgão de defesa do consumidor para reclamar do saque. Isso é um indicativo muito forte de que o consumidor quer ser bem tratado. Ele quer ser respeitado. Então, a empresa, o setor privado, que reconhecer rapidamente a mudança nesse perfil do consumidor brasileiro e a necessidade desse consumidor brasileiro vai se destacar concorrencialmente. Por quê? Porque vai oferecer melhor atendimento, produtos de maior qualidade e vai ter mais responsabilidade na hora da contratação. Bom, o que mostrou o Cadastro Nacional de 2009 e os dados até agora, né, de janeiro até agora de 2010, sobre quem continuam sendo os mesmos, os campeões de reclamação, as telefônicas, bancos, como é que está esse quadro? Então, eu diria que, lamentavelmente, né, nós ainda temos 2 grandes setores do mercado, da economia, que geram problemas para os nossos consumidores. Um, seguramente, é o setor de telecomunicações. Né? Nós temos dois grupos de problemas dentro de telecomunicações. Um é ainda o serviço de telefonia, as cobranças indevidas do serviço de telefonia e a má qualidade da prestação do serviço, ou seja, a intermitência, o sinal cai, né, na qualidade da prestação. E um outro
também ofensor dentro de telecomunicações, que são os aparelhos celulares. Lamentavelmente, né, nós temos ainda aparelhos celulares com muito problema de qualidade no Brasil. Nós temos aí um grave problema nesse sentido. Isso envolve as empresas de telefonia e também aos fabricantes de aparelhos celulares. De outro lado, nós temos o setor financeiro também como um grande responsável pelas reclamações dos consumidores. Basicamente, ou de uma forma muito forte, cartões de crédito. Né? O nosso consumidor brasileiro está cada dia mais podendo usufruir do crédito, tendo acesso a bens através de cartões de crédito, mas, lamentavelmente, ele encontra dificuldades ainda com tarifas altas, tarifas indevidas, pouco esclarecimento sobre essas tarifas. Pouco esclarecimento quanto a essas tarifas. Nós temos até, assim, por força de uma ação do próprio Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do próprio Ministério da Justiça, nosso ministro, nós levamos essas demandas até o Banco Central, essa questão das cobranças indevidas de tarifas, a ausência de informação e tudo mais, e nós temos aí uma informação que o próprio Banco Central prontamente, aí nos próximos dias, deve anunciar uma padronização dessas cobranças, uma regulamentação dessas cobranças. Mas então, telecomunicações e o setor financeiro ainda são os dois grandes grupos que geram demandas para os nossos consumidores. Para a gente finalizar, além da penalização, quer dizer, da fiscalização, das multas e tal, existem ações de educação para o consumo? Existem, né? É muito importante. Hoje, a Política Nacional das Relações de Consumo, né, que o departamento coordena, ela está muito ligada com o nosso consumidor. Porque ela é feita a partir, primeiro, das reclamações do consumidor via SINDEC, que é um sistema que reúne todos os PROCONs no Brasil. E do lado dessas reclamações, nós temos as ações de educação dentro da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que nós temos também, que é uma política, uma estrutura de ação, que faz um trabalho de formação dos técnicos de defesa do consumidor e também de material informativo e educacional para os nossos consumidores. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu conversei com Juliana Pereira, diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Se você quiser mais informações, acesse www.mj.gov.br/dpdc. E você pode assistir a esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com/tvnbr. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.